E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago uma análise da primeira partida da grande final do Esports World Cup entre Magnus Carlsen e Denis Lazovic. Essa partida é incrível, ela foi jogada em altíssimo nível por ambos os jogadores. Então, sem mais delongas, vamos lá. O Magnus começa com o peão em D4, vem cavalinho F6, C4, E6... E aqui na prática o Lazovic está pedindo para transpor para um gambito da dama recusado com D5. Cavalo F3, D5, temos o gambito da dama recusado. Cavalo C3, tocando aqui o peão de D. E o Lazovic vai para a linha que a gente chama de variante Ragozin, com bispo B4, cravando aqui o cavalo. Normalmente, a ideia de você jogar a Ragozin é você querer jogar, por exemplo, para cavalo E4, né? Então, o Magnus ele vai jogar bispo G5 imediatamente, evitando a ideia de você pressionar o cavalo na casa de C3, porque se você deixa isso acontecer, você vai ter que jogar de brancas com uma estrutura de peões muito debilitada. E vem o H6 por parte do Denis Lazovic, e o Magnus, é claro, vai ter que tomar esse cavalo, porque se ele volta o bispo, ele leva G5, bispo G3 e o cavalo em E4, e aí meio que não tem muito propósito o lance bispo G5, que era justamente para parar essa ideia, certo? Então, bispo toma cavalo, dama toma de volta, e nós temos já uma posição bem interessante, que é uma posição na qual o Magnus abriu mão do par de bispos. Dito isso, o bispo do C8 não é a peça, não é a faca mais afiada da gaveta, né? Então vem dama em A4 cheque por parte do Magnus, desenvolvendo com o tempo e forçando o cavalo C6 para dificultar ainda mais o bispo de sair da casa de C8 e se ativar. Agora, por exemplo, é muito difícil de você poder fianquetar o bispo sem que você acabe pendurando aqui o cavalo. Então ele vai ter que jogar bem mal por dentro da cadeia de peões, né? Vem E3 aqui por parte do Magnus, certo? Defendendo o peão do C4. O roque por parte do Lazovic, bispo E2. E agora que o Magnus desenvolveu o bispo, D por C4 é jogado por parte do Lazovic na intenção de fazer o Magnus perder tempo retomando o peão. E o Magnus decide que não tem nenhuma pressa, já que não há maneira alguma do Lazovic de fato defender o peão, então ele simplesmente faz o roque. Vem dama E7 por parte do Denis, defendendo aqui o bispo para preparar a possibilidade da movimentação do cavalo. Então agora, caso você não vá em frente e capture esse peão, o Lazovic vai jogar cavalo A5 defendendo. Por consequência, bispo por C4 tem que ser jogado. Cavalinho A5 vem por parte do Lazovic tocando aqui o bispo em C4 e o bispo volta para casa de E2, certo? E nesta posição, o Denis ele decide que, beleza, eu vou devolver aqui o par de bispos, né? O Magnus ele havia tomado em F6 e o Denis ele fala, eu vou devolver o par de bispos, mas eu vou debilitar a sua estrutura de peões. Bispo toma cavalo, peão toma de volta e o Magnus vai ter que jogar essa posição com um peão isolado e um peão atrasado na casa de C3, mas com uma belíssima vantagem aqui, no número de peões centrais que ele tem. E agora vem B6 do Lazovic, certo? Tanto apoiando o cavalo, como também preparando o C5, como também preparando para fianquetar o bispo na casa de B7. E o Magnus decide jogar dama B4, propondo aqui a troca das damas, que é uma maneira bem interessante de você, abre aspas, evitar bispo B7 de maneira simples, né? Porque, por exemplo, aqui depois de dama B4, se dama toma dama, certo? C toma B4 ganhando tempo no cavalo, o cavalo volta para a casa de C6, nós teríamos o A3 defendendo aqui o peão de B, bispo B7 e o jogador de pretas vai ter que aguentar muita pressão ao longo da coluna C. Vai virar a torre em C1, o Magnus vai poder dobrar as torres por aqui, o Magnus depois vai poder jogar cavalo E5, né, e vai meio que cravar o cavalo à defesa do peão da casa de C7, e o bispo ele não vai jogar tão bem ao longo desta diagonal, apesar de ser uma diagonal bem forte, na ideia de que ele não vai de fato ajudar a defender o peão e talvez as pretas tenham que avançar esse peão para a casa de C6 no futuro. Então, dama B4 é uma tentativa do Magnus de melhorar a posição com a troca das damas, e dama D6 é a resposta do Lazovic, muito bom lance, né? Se você toma a dama, você na verdade traz mais um peão para o centro aqui. E aí, de repente, as pretas que vão ter por onde ameaçar o jogo das brancas, vão ter aquela pressão em cima do peão de C. Vem torre C1 do Magnus, certo? Bispo B7 do Lazovic, torre D1 do Magnus, torre D8 do Lazovic, os dois jogadores trazendo as torres para o jogo, cavalo D2, torre C8 e cavalo B3. Então o Magnus está ofertando aqui a troca dos cavalos e ele gostaria de jogar esta posição sem o seu peão isolado. Ele está a fim de cavalo por B3, tomar com o peão de A, para jogar com uma única ilha de peões, certo? Então cavalo por, peão toma. Esta é a ideia. Mas se você não tomar também, e você volta para C6, eu jogo dama em A4 pressionando o peão de A. Então o Lazovic decide aceitar. Ele joga cavalo por cavalo, vem
peão toma e ele joga A5 com o tempo na dama, dama toma dama e ele toma de peão. Então, a posição, ela é uma posição muito interessante, na qual o Denis Lazovic vai jogar para pressionar o peão de C, e por consequência o Magnus vai jogar C4 logo logo. Só que em troca dessa pressão absurda que o Lazovic vai ter em cima do peão de C, ele vai ter que aguentar este grandíssimo centro de peões que vai começar a avançar. Então olha, F3 joga o Magnus, preparando para jogar E4. Vem torre C7, preparando para dobrar, C4, torre C8 por parte do Lazovic. E olha que interessante, né? O jogador de brancas tem uma quantidade enorme de espaço a mais, só que além desse espaço a mais, o jogador de brancas vai ter várias rupturas para fazer. As brancas vão poder jogar E4, E5 potencialmente, vão poder jogar torre B1 e B4, potencialmente indo atrás do peão da casa de B6, e o Lazovic meio que vai ter que segurar esta fortaleza contra o melhor jogador de posições lentas do planeta Terra, talvez o melhor que já existiu, que é o Magnus Carlsen. Isso daqui é a posição que o Magnus mais gosta de jogar, no sentido de é uma posição que você vai melhorando lentamente, vai tentando quebrar, enquanto o jogador de pretas vai argumentar que a posição dele tá perfeita e ele vai ficar passando a vez tentando segurar, né? Rei F2, Rei F8 e torre B1 preparando para jogar B4. Por consequência, bispo A6. Ó, se jogar B4, cai o peão de C. Então esta é a ideia do Lazovic. E o B4 seria interessante, por exemplo, você não poderia deixar o B4 vir, né? Jogando bispo A8, porque se o B4 vier, peão toma a torre por B4, você vai ter que lidar com esse peão de B6 fraco, e é muito fácil das brancas gerarem pressão em cima dele, né? Então bispo A6 não deixa jogar B4 por conta da tensão em cima do C4. Torre D2 joga o Magnus também descravando o peão de C, na ideia de pressionar, defender aqui o bispo, né? E o que o Magnus também quer fazer é tirar o rei daqui, melhorar a qualidade do rei dele, passar a torre para B2, todo esse tipo de ideia. Rei E7, E4. E agora o Lazovic precisa brigar pelo centro do tabuleiro de alguma maneira. Então tem 4 rupturas que as pretas podem jogar, né? Pretas podem jogar a ruptura B5, que enfraquece o peão de A. Podem jogar a ruptura D5, que é bastante interessante, tentando abrir a coluna C. Mas o D5, né, normalmente vai ter E por D5, que abre também a coluna E para as brancas. Pode jogar E5 e o F5, mas algum desses você precisa jogar. Você não pode simplesmente deixar o Magnus ter o centro do tabuleiro como um todo. Então o Lazovic decide pelo E5 e Rei E3 aqui por parte do Magnus, curiosamente, né? Apenas apoiando o peão e melhorando a qualidade do rei. E por D4, torre por D4, em troca de eliminar um peão central e abrir aqui a casa de C5 para a gente poder ativar uma das torres, e abrir também a casa de E5 para a gente poder ativar uma das torres, as brancas têm o peão de D6 para ameaçar. Torre C5, tentando passar a torre para frente, talvez ativá-la pela casa de G5, e F4, obviamente o Magnus não vai deixar, vai pegando mais espaço e vai evitando aqui que o Lazovic jogue a posição de maneira ativa. E agora F6. Olha o lance do Lazovic, que perfeição, né? Ele tá montando a estrutura de peões toda nas casas escuras para complementar a força do bispo de casas claras e também para transformar esse bispo num bispo fantasma. Se todos os peões do Lazovic estiverem em casas escuras, esse bispo não consegue pressionar nada na posição das pretas. E também tá evitando a ruptura E5. Torre, então, em D1, pressionando o peão de D. Torre D8 defende o peão. Torre em A1, né, preparando para jogar B4 contra o bispo que está sem defesa. E bispo C8, sai dali e o B4 não é possível. G3 joga o Magnus solidificando tudo. E bispo E6, olha como ele pressiona o peão de C para evitar o B4. Então, H4 joga o Magnus pegando mais espaço. Bispo F7. O Lazovic, ele tá fazendo uma coisa muito difícil, que é montar uma fortaleza. Ele tá argumentando que o Magnus não vai ter por onde fazer nenhum tipo de progresso, porque nenhuma das rupturas do Magnus ele consegue jogar. Se jogar B4, cai C4. Né? E sempre vai seguir caindo C4 se você tentar preparar demais. O E5 nunca vai dar para jogar com a torre na casa de C5. Se você não tem o B4 e você não tem o E5, você não tem nenhuma maneira de mudar a estrutura de peões e, por consequência, você também não tem nenhuma maneira de progredir. Então, bispo D3 joga o Magnus, né? Eu acredito que, na verdade, eu não faço a menor ideia, né? Bispo E6, Rei D2, ele quer passar o rei para a casa de C3, ele quer que o rei defenda o peão de C, e tendo o rei defendendo o peão de C, ele libera o restante das peças para defender B4, mas torre C8. E de repente, se você jogar rei C3 aqui, né, você não vai conseguir jogar o B4 porque eu tenho muita pressão em cima do peão de C. Eu vou poder jogar, por exemplo, um B5, alguma coisa do gênero, né? Então, o rei volta e a torre volta. Bispo E2 joga o Magnus, torre C8 joga o Lazovic.
torre D2 joga o Magnus, torre C7 joga o Lazarevic. Você vê que o Magnus não tá conseguindo progredir. Ele joga o rei D4, torre volta para C8, joga o bispo em D3, torre volta para C7, certo? Torre vai para casa de B2 tentando por tudo preparar o B4 com o rei defendendo o C4, o bispo defendendo o C4, mas torre C6 simples assim. Enquanto eu tiver 3 ataques aqui, você não vai dar conta de jogar o seu B4. Então, bispo E2 passa o Magnus. Eu acredito que na ideia de eventualmente ter a liberdade de poder passar o bispo para F3 e poder tentar avançar o peão batendo na casa de C6, torre C8, bispo D3, torre C7 e torre A4. Beleza. Se eu tiver agora 1, 2, 3 defesas no peão de C4, né? Eu vou poder jogar o B4, vou poder responder a bispo por com o peão por com ataque descoberto no bispo, mas bispo D7 e não funciona, porque a sua torre em A4 tá ameaçada. Torre A3 joga o Magnus, bispo E6, torre A1, né? Torre C8, torre A4, bispo D7. E aqui o Magnus decide fazer o que ele faz de melhor, que é complicar um pouco as coisas, né? Porque o Lazarevic, ele tá passando a vez e dizendo, olha, você não tem nenhuma maneira de progredir essa posição. Porque o bispo aqui, ele vai, é claro, ficar mirando a torre. Só que o Magnus não tá nem um pouco confortável com a possibilidade de empatar. Então, ele joga B4. E nesta posição, o Magnus está convidando o Lazarevic a jogar torre por C4. O problema de você jogar torre por C4 e o grave problema dessa posição que o Lazarevic cavou para si próprio, né? Que na qual ele tem um peão isolado em D6, ele tem um peão aqui em B6 que está prestes a ficar isolado, é que se a gente trocar peças demais, esses peões aqui vão ser graves problemas. Então, torre por C4 com ataque descoberto na torre, bispo por C4 e bispo toma A4, seguido por B por A5 e A toma, vai resultar numa situação na qual esse peão é muito fraco e o rei vai conseguir infiltrar. Esse peão é muito fraco, né? E a torre vai conseguir infiltrar. E este peão também é muito fraco. Então, depois de torre B7, né? Se você joga, por exemplo, o rei aqui para defender o peão, já tem torre em F7. Então, parecia que o Lazarevic estava segurando tudo, mas ainda assim o Gold consegue fazer progresso com a ruptura B4. Vem torre C7 do Lazarevic, ele vai falar, tudo bem, eu vou tocar a sua torre, né? Mas você conseguiu a sua ruptura em B4. A por B4, torre por. Torre B8, torre B3. E torre C6 eu vou super proteger aqui o peão. E na verdade, apesar de ter vários peões fracos, apesar do Magnus ter conseguido abrir a coluna B, apesar do Magnus ter conseguido abrir a coluna A, é muito difícil de provar esta vantagem, né? Então, torre A3, torre C7, não deixa infiltrar na sétima. Liberou a atenção em cima do peão, eu vou evitar o outro problema que você está causando. Torre A6, torre B7 e bispo E2 na ideia de passar o bispo para casa de F3 e avançar o peão com o tempo aí na torre, né? Bispo E6 joga o Lazarevic e a ideia dele é outra aqui. Olha que interessante, né? Se você jogar bispo F3, eu vou jogar torre C7. E aí eu deixo cair o peão de B, mas eu tomo o peão de C, que o seu bispo não tá mais defendendo. É uma posição onde nós temos um jogador que tem uma lança com 100% de ataque e o outro jogador tem um escudo com 100% de defesa. É aquela pergunta clássica, né? O que acontece quando uma força... uma força imparável encontra um objeto imóvel? Vem rei E3 do Magnus, bispo F7, bispo F3 e torre C7. Aquela ideia que a gente falou, quando o bispo se alinha por aqui, a torre sai pressionando o peão de C e simplesmente entregando o peão de B para trocar o peão fraco por um peão um pouco mais forte. Vem rei D4, bispo E6, bispo G2, bispo F7, bispo F1, né? E no momento agora, né, que o bispo sai dessa diagonal, a torre volta e para de entregar o peão de B. Torre A4 joga o Magnus, tentando infiltrar a todo custo. Bispo E6 joga o Lazarevic e torre em A7, certo? Cravando aqui a torre. Bispo D7 tocando a torre e descravando. Torre A6, rei D8, torre toma, a torre infiltra. E o Lazarevic, é claro, não vai pendurar o peão de G. Ele joga rei E7 para poder responder torre G8 com rei F7. E bispo E2 joga o Magnus e o Lazarevic joga o B5. E parece, de repente, que o Denis, depois de... né, defender a posição com unhas e dentes contra o melhor jogador desse tipo de posição que existe na história, vai se safar, porque ele tá conseguindo trocar a própria fraqueza. O Magnus, nesse momento, tá chacoalhando a cabeça de raiva e frustração, meio que aceitando que a posição vai empatar. No entanto, não existe fortaleza no xadrez, pelo menos esta é a frase do Magnus, né? C toma, bispo toma, trocam-se os bispos e o Magnus pelo menos tem uma torre mais ativa. Torre na sétima, rei F8, claro, tem que defender o peão de G. Torre D7 pegando ali o peão de D.
e torre B3 ameaçando pegar o peão de G. Rei D5 joga o Magnus, né, para tentar ativar o rei ameaçando o checkmate, que é uma ideia assim que, sob pressão de tempo, pode acabar funcionando. Torre por G3, rei E6. E claro, o Lazarev, que não vai levar checkmate depois de tanto trabalho, ele joga o rei G8, o Magnus toma o peão de D6 e ele gera para si uma ruptura. Ele quer jogar E5, passando o peão de E e potencialmente gerando um caminho para a promoção. Torre cheque, rei E6 e torre F3. Este lance o Magnus deixou passar. Então o F3 é um lance tão forte, mas tão forte porque ele evita o E5 e fica pressionando aqui o peão de F. E se você joga o F5, a sua ideia do E5 acabou, né? Se você jogar F5, não dá mais para você jogar o E5 passando o peão de E. Da mesma maneira, se você joga rei F5, também não dá para jogar o E5, porque peão toma, você vai ter que tomar de rei. Você vê? O peão fica cravado. Então, rei H7, H5, torre F1. O Lazarev que vai manter a torre na coluna F e parece que ele resolveu todos os problemas e 80 lances depois, o Lazarev parece estar segurando o Magnus, né? E o Magnus aqui ele já estava quase que aceitando que a posição de fato ia empatar. Ele joga a torre D5 aqui para poder preparar o avanço do peão de E. Torre F3, rei G4, torre F2. E aqui eu acho que esse é um erro do Lazarev, né? Ele poderia ter passado a vez jogando torre F2, né? Se ele joga a torre F2 e o rei sai da cravada, pelo menos não sai com o tempo, né? E as pretas podem responder jogando, por exemplo, torre em E2. Agora, jogar torre em F3 leva esse tempo enquanto o rei sai da cravada, torre F2, o E5 vem e a torre não tá na coluna E. Isso, veremos, é uma coisa muito importante. Peão toma, rei G8 caminhando na coluna do peão, porque a ideia é claro, bloquear a casa de promoção. E6, e nesta posição, o lance que empata, torre 2. Qual que é a ideia do jogar torre 2? Beleza, eu forço você a defender o peão, ganho tempo para eu ocupar a casa aqui na frente do peão, e eu vou conseguir transformar este final em um final, né, onde, contanto que o rei ocupe a casa de promoção, tá ganho. Só que porque a torre não teve tempo de passar para a coluna E antes, o lance natural, rei F8, o efeito Magnus, uma partida jogada com 100% de precisão ao longo de 80 lances, né, demonstra como o xadrez é um jogo cruel. Porque nesse momento, eu lhe convido a pausar o vídeo e ver se você é capaz de encontrar por conta própria a maneira que as brancas vão converter esta partida, né? 80 lances jogando perfeito e um único erro resulta na derrota, porque o final tá perdido se as torres são trocadas. Torre F5, torre por, rei E7, rei E5, pegando a oposição, né? Através do peão, mas ainda pegando a oposição. Rei E8, rei D6, rei D8, peão avança. E, por exemplo, se esse final ele existisse sem esses peões, estaria empatado, certo? Agora, por que existem esses peões? A gente pode jogar E7, rei E8 e rei E6, e você não tá afogando, né? Normalmente isso daqui seria um afogamento sem esses peões. Aqui, não. Você tem lance para fazer, você pode mexer o peão de G. A diferença é que eu vou tomar, você cria para si o lance movendo o peão de H, e eu tenho o meu checkmate alguns lances depois. Então, a primeira partida do Bet abre com uma belíssima vitória do efeito Magnus com mais de 80 lances jogados, né? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. O match ainda está rolando no momento que esse vídeo sair, tá? Então, ainda não acabou, mas é a cobertura da primeira partida com um belíssimo efeito Magnus. Eu espero que você tenha curtido. Se sim, deixa o like, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.